Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito. 150 salmos em 150 dias. O nosso desafio e hoje com o Salmo 22. Ao músico-chefe sobre Aigelete Ras-Saar. Salmo de Davi. Salmo considerado o Salmo da Cruz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tu tão longe de me ajudar e das palavras do meu bramido? Ó meu Deus, eu clamo de dia, mas tu não ouves, e de noite não tenho sossego. Mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, eles confiaram e tu os livrastes. Eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou um verme e não homem, vergonha dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem riem de mim para escarnecer, disparam o lábio e sacodem a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, que Ele o livraria, que Ele o livre, vendo que se deleita nele. Mas tu és aquele que me tirou do útero. Tu me fizeste esperar, quando eu estava sobre os seios da minha mãe. Fui lançado sobre ti desde o útero. Tu és o meu Deus, desde o ventre de minha mãe. Não estejas longe de mim, pois a angústia está perto, visto que não há ninguém para ajudar. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me envolveram ao redor. Abriram sobre mim suas bocas como um leão voraz e rugidor. Sou derramado como água e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração é como a cera, está derretido no meio de minhas entranhas. Minha força se secou como um caco e a minha língua se apega à minha mandíbula. E tu me trouxeste para o pó da morte. Porque os cães me cercaram, a assembleia dos perversos me fechou, eles perfuraram minhas mãos e pés. Posso contar todos os meus ossos, eles vêm e lixam o olhar sobre mim, fixam o olhar sobre mim. Eles dividem minhas vestes entre si e lançam sorte sobre minha vestimenta. Mas não fiques longe de mim, ó Senhor, ó força minha, apressa-te em socorrer-me. Livra a minha alma da espada, minha querida, da força do cão. Salva-me da boca do leão, porque tu me ouviste desde os chifres dos unicórnios. Declararei o teu nome aos meus irmãos. Louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o todos vós, a semente de Jacó, glorificai-o, e temei-o todos vós, a semente de Israel. Porque não desprezou, nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu sua face dele, mas quando clamou a ele, ele ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação. Eu pagarei os meus votos perante os que o temem. Os mansos comerão e se satisfarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá para sempre. Todos os confins do mundo se lembrarão e se tornarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão diante de ti. Porque o reino é do Senhor, Ele é o governante entre as nações. Todos aqueles que forem gordos sobre a terra comerão e adorarão.
todos aqueles que descerem ao pó e se curvarão diante dele. E ninguém pode manter viva a sua própria alma. Uma semente o servirá, será contada ao Senhor a cada geração. Eles virão e declararão a sua justiça a um povo que vai nascer. Que ele fez isso. Glória a Deus. Esse é um salmo que relata o sofrimento de Jesus. O salmista expressa aqui o sofrimento e a súplica. Os primeiros versos do 1 ao 21 é o apelo do sofredor a Deus, o único capaz de livrá-lo. E a partir do verso 3, o resultado do livramento dele em oferecer a mensagem salvadora às nações, mesmo sendo ungido, usando a linguagem que reflete a sua agonia, o sofredor não questiona a posição nem o poder de Deus. Davi não poderia estar falando dele mesmo. Segundo estudiosos, e temos aqui um livro que é Introdução e Comentário dos Salmos, de Derek Kidner. Ele diz que Davi não poderia estar falando dele mesmo, que esse Salmo 22 é um registro profético do que aconteceria ao Messias, a Jesus, das 12 às 3 da tarde, o sofrimento que antecedia a sua morte, a sua agonia. E aqui ele diz: Deus meu, por que me abandonaste? E aqui no livro de Mateus, no capítulo 27, no versículo 46, diz: E cerca da hora nona bradou Jesus em voz alta, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, isto é, meu Deus, por que me abandonaste? E assim, ele continua aqui, porque ele fala que clamava de dia e de noite, não tinha sossego, porque era a agonia de saber o caminho que lhe esperava, de saber a morte de cruz que lhe estava preparada e que logo em seguida ele passaria nos dias do sofrimento. E diz assim: mas tu és santo, ó tu que habitas nos louvores de Israel. Ele queria dizer, nas histórias de Israel, desde o início, com nosso pai Abraão, nós vemos ali a promessa de Deus e os livramentos de Deus a Jacó, a Isaac, a José, quando passou pela prisão, pelo cárcere, tanto sofrimento, mas teve vitória. Deus o exaltou. Então isso traz para nós que em todo momento de angústia, em todo momento de agonia, em todo momento de sofrimento, nós devemos lembrar dos louvores, ou seja, das histórias. É o que nos traz a esperança, é saber que o nosso Deus, Ele é Deus do passado, do presente e do futuro. E aqui, ele dizia no 5, eles clamaram a ti e foram libertos, confiaram em ti e não foram confundidos. E nenhum deles ali, a gente via eles reclamarem no fato de questionar o poder de Deus. Muitas vezes no seu clamor dizer: mas Deus, por que eu estou passando por isso? Por que tu permites assim? Mas se nós tivermos o exemplo aqui que foi falado já no Salmo passado, Salmo 21, que Davi, ele sempre nos Salmos passados a gente pode constatar, ele tinha a consciência e a humildade e a dependência de saber que Deus é soberano, que Ele tem todo o poder, que Ele é onisciente, Ele conhece tudo, nosso passado, nosso presente, nosso futuro. Os seus olhos estão atentos.
e que Ele nos formou no ventre. Até aqui, no verso 9, mas tu, aquele que me tirou do útero, tu me fizeste esperar quando eu estava sob os seios da minha mãe, né? Então ele fala aqui nos versos, esse salmo é bem comprido, não dá para explicar versículo a versículo, mas ele fala que mesmo antes da vida, Deus ele já tinha o controle da nossa vida, porque foi Ele que nos escolheu para formar-nos no ventre de nossa mãe, no útero. E mesmo depois da morte, é Ele que está conosco, é Ele que pode sustentar-nos e dar-nos uma vida eterna. E aqui, no verso, vamos pular rápido aqui. Sou derramado como água, e todos os meus ossos estão fora das juntas. Meu coração é como a cera, está derretido no meio das minhas entranhas. Aí fala sobre o sofrimento, né? Aqui no 6 ele fala que era desprezado no meio do povo. Então a gente lembra de Isaías 53, era desprezado, né? Ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele sofreu em morte de cruz para nos dar a vida, para nos dar a saúde, o perdão dos pecados. Ele se fez carne por nós. Então, ele diz que, aqui o verso 18, eles dividem minhas vestes entre si e lançam sorte sobre a minha vestimenta. Era a dor moral de Jesus, quando as pessoas realmente estavam lançando sortes pelas roupas dele ali na cruz. O verso 22, declararei o teu nome aos meus irmãos, louvar-te-ei no meio da congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Parte A do 23, proclamarei no meio da congregação e aos irmãos e a todo mundo que pudermos proclamar o nome do Senhor, porque Ele é grande, e falar das suas obras, dos seus feitos, e louvar ao Senhor, todos vós que temei ao Senhor. Que diz aqui o 24, porque não desprezou nem abominou a aflição dos aflitos, nem escondeu a sua face dele, mas quando clamou a ele, ouviu. O meu louvor será de ti na grande congregação, eu pagarei os meus votos perante os que te temem, os que o temem. Pagará os votos aqui, certo que devemos votar e pagar, mas esse contexto aqui significa compromisso, manter o compromisso, ser firme no nosso compromisso para com Deus, da nossa esperança viva em confiar no Deus vivo, porque o reino é do Senhor, Ele é o governante entre as nações, o verso 28. E então, o que é que a gente pode trazer para lição para a nossa vida em todo sofrimento, como vencer? Então o Salmo nos ensina, lembrar das histórias dos que venceram pela fé. E não entregar os pontos, perseverar, manter a esperança, orar sempre, convidar a nossa alma a louvar ao Senhor com toda a nossa alma, com toda a nossa fé, com toda a nossa confiança, e manter o nosso compromisso com Deus. Assim venceremos, porque em Jesus somos mais que vencedores. Assim disse o apóstolo Paulo, e nós já podemos constatar isso. Então vamos manter a nossa fé viva, e que Deus abençoe e nos dê uma vida de fé, uma vida de esperança, de confiança, para podermos vencer até o final. Um beijo no coração.